Olá, irmãos, boa noite. Hoje nosso culto de quarta-feira, estamos chegando aqui no finalzinho do ano, hoje 16 de dezembro. Agora já finalizamos lá o livro de Neemias. Vamos hoje meditar aqui num texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 até o 4, com o tema Uma Fé Sadia. Queria que você convidasse os nossos irmãos, se você recebeu aí já no seu celular, encaminha aí o link para facilitar aí os outros irmãos, que facilita muito. Quando ele recebe o link do culto, é só clicar lá e facilita para os outros irmãos assistirem também. Mas vamos lá, vamos meditar aqui nessa quarta-feira. É tempo de meditarmos sobre vida saudável, sobre fé sadia, que é o nosso tema. E esse é um texto que nos ajuda bastante a entender. Nós estamos tratando sobre uma igreja saudável na escola de vida nos sábados. E se você não está participando, convido a participar com a gente. E queria fazer uma espécie de reflexão aqui para você nesse fim de ano. Falei no domingo, tivemos um probleminha, não conseguimos gravar o culto de domingo. Vou tentar fazer um vídeo resumindo o sermão de domingo, porque só quem estava lá, né, ouviu sobre o que nós falamos. Mas eu queria que você meditasse também. Vou lembrar um pouco o que eu falei no domingo sobre a questão de a gente vivenciar esse momento, aproveitando as oportunidades para testemunhar do mover de Deus. É o momento de celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Para muita gente, nascimento e renascimento, porque a gente tem perdido muitas pessoas com essa pandemia. E no meio de toda essa pandemia ainda tem os conflitos aí políticos, conflitos ideológicos, e a gente, como servo de Deus, não pode entrar nessa pilha. A gente tem que manter nossa fé sadia, uma fé bíblica, livre e longe desse tipo de conflito que o mundo tem oferecido. Convido você a abrir aí em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, no texto que diz o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vamos orar. Soberano Deus, esta é a tua poderosa palavra, que o Senhor nos faça meditar nesse dia, nessa quarta-feira, sobre a importância de manter nossa fé saudável. E esse pequeno trecho, ó Pai, vai nos trazer aqui uma luz, para que em tempos de tantos argumentos, tantas palavras, tantos entendimentos diferentes sobre o momento que vivemos, queremos mais uma vez voltar-se para a palavra, que é onde encontramos uma luz no meio de um mundo tenebroso que temos vivido. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, sabemos aqui que nós já sabemos, na verdade, aquilo que nos torna saudáveis. Porém, os maus hábitos, os nossos hábitos que vão sendo adquiridos desde a infância, eles nos impedem, não nos deixam tomar uma atitude. A gente até faz promessa, né? Vou parar de comer isso no próximo ano, vou começar a fazer isso. A gente faz até promessas, planeja tudo, mas os nossos maus hábitos não nos deixam tomar essa atitude para mudar esse procedimento. A questão é, nós vamos nos conformar com esse tipo de procedimento ou vamos ter uma atitude diferente? Nas diversas áreas de nossa vida, quando a gente quer mudar, a gente coloca um ponto final. Não, eu preciso mudar isso. E muitas vezes essa mudança acontece momentaneamente, ela não permanece. A grande dificuldade de muitas pessoas é de permanecer com essa mudança que nós nos propusemos a fazer. Entregar a vida para Jesus, entregar a vida, a fé em Jesus, é exatamente começar uma mudança. Para muita gente, o ato de entregar sua vida para Jesus parecia algo mágico, que depois que eu aceitei a Cristo,
tudo ia mudar, as coisas iam melhorar e tudo iria seguir sem ele ter nenhuma atitude, sem ele fazer nada. Não é assim o pensamento bíblico, não é assim que diz a palavra. Nós temos que viver aqui nessa terra num processo chamado de santificação, que ele acontece desde o momento em que entregamos nossa vida a Cristo até o momento em que ou partiremos desse mundo, né, nossa vida aqui acabe, ou quando seremos transportados, né, através do arrebatamento da igreja. Até lá, meu irmão, precisamos criar um hábito de sempre voltar-se para as Escrituras em todos os momentos da nossa vida. Para ser uma igreja saudável, a gente está tratando sobre isso nos cultos de sábado, na verdade na escola de vida. Para ser uma igreja saudável, precisamos ter pessoas saudáveis na fé. Você se considera uma pessoa saudável? Não, pastor, eu estou saudável. O que significa ser saudável na fé? É uma pessoa que tem uma disciplina bíblica, uma disciplina que a gente viu várias aqui também na escola de vida. Quem vai para a escola de vida, quem acompanha a escola de vida, sabe que a gente tem um conjunto de coisas que nós precisamos fazer para mantermos a nossa fé saudável. E agora, no livro que nós estamos estudando, que ele está até aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para você, o livro que nós estamos estudando na escola de vida, o que é uma igreja saudável, nós começamos já alguns sábados, nós estamos tratando sobre como a igreja pode ser saudável. Só que para a igreja ser saudável, e a gente já falou isso lá, é preciso que as pessoas que fazem parte da igreja estejam saudáveis. E a saúde dessas igrejas depende exatamente da busca desses irmãos. Perceba que o apóstolo Paulo, quando escreveu aqui para Timóteo, o seu discípulo, Timóteo que foi pastor de Éfeso, esses 4 versículos são as maiores recomendações de alguém que tinha experiência na fé, de alguém que sabe da importância da leitura bíblica, da importância das decisões básicas da nossa fé para manter-se firme. Primeiro ele diz, eu exorto solenemente. Em algumas bíblias vai ter, eu conjuro-te. Então, a carta de Paulo deixa claro para Timóteo que a principal preocupação dele como pastor e líder, e essa deve ser a minha e a preocupação dos líderes das igrejas, é manter a igreja com foco na palavra de Deus. Todas as decisões tomadas na palavra de Deus. Paulo recomenda que Timóteo, até brinquei aqui nas minhas anotações, Paulo recomenda a Timóteo no café, no almoço e no jantar. Bíblia. Bíblia é o alimento do crente. O crente que não tenha o costume de ter contato com a Bíblia, de manusear a Bíblia. Às vezes a gente se acostuma a pegar aquela Bíblia do celular quando chega no culto, mas pegue a sua Bíblia em casa, folheie sua Bíblia, faça uma leitura diária da sua Bíblia, escolha um livro, faça o devocional, todos os dias a gente recebe o devocional. O contato com a Bíblia é algo muito importante se eu quero ser uma pessoa saudável espiritualmente. Eu tenho algumas Bíblias aqui, e não importa a quantidade de Bíblia, mas o importante é que você tenha contato com essa palavra, assim como nós temos contato com o nosso alimento físico todos os dias. Todo dia você precisa tomar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar. E a Bíblia não pode ser diferente. Se eu quero ser uma pessoa saudável na minha fé, eu preciso ter contato com a Bíblia, porque senão vai acontecer o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Então ele evoca a presença de Deus sobre essa recomendação. Ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto você, Timóteo, que, verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Ele menciona aqui a importância de usá-la em diversas atividades pastorais. Ele começa, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e com doutrina. Ora, se Paulo está exortando o pastor Timóteo e aos pastores atuais e aos líderes, seja líder de ministério, que se você vai exortar, vai corrigir, vai repreender, que seja com paciência e dentro da doutrina. Para exortar qualquer pessoa, precisamos usar a palavra de Deus. Porque se eu usar os meus próprios conhecimentos, eu corro o risco daquela pessoa estar achando que eu quero que ela seja o que eu imagino que ela tem que ser.
E esse não é o meu desejo, não deve ser o desejo de um pastor de ovelhas, de um líder espiritual. Você que é homem, homem da sua casa, você tem o dever de levar a sua família e ensiná-la pela palavra de Deus e não pelos seus conhecimentos. Ah, meu pai sempre fez isso. Ah, na minha família sempre fizemos dessa forma. Não é assim que se torna o lar uma família saudável. Ah, com as experiências dos meus avós, a gente vai seguir aqui e vamos fazer desse jeito que dá certo. Não é. Se você é pai de família, se você é homem de Deus, se você já entregou sua vida para Jesus, comece a educar a sua família a partir da palavra de Deus. Porque se ela não for a base para seu conhecimento e para sua educação familiar, sua família vai para outros rumos que com certeza não são os rumos que você imagina para sua família. Se Paulo está dizendo para Timóteo, um futuro pastor, aqui ainda era futuro, que ele ainda ia tomar, ainda ia pastorear a igreja de Éfeso, se ele está dizendo isso, está talvez começando o seu trabalho em Éfeso, então receber a exortação e tudo pela palavra, evita que o risco dele usar seus próprios conhecimentos. Se você quer corrigir alguém e ele é cristão, se ele não for cristão, nem usa a Bíblia, porque ele não acredita na Bíblia. Mas se ele é cristão, meu irmão, usa a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então use a Bíblia. Vai exortar um casal de namorados? Usa a Bíblia. Vai exortar o seu filho? Use a Bíblia. Mostre para ele, meu filho, você tem que ser obediente, porque aqui está ensinando que a obediência aos pais vai te fazer viver muito tempo sobre a terra. Sobre casais sentem para ler a Bíblia junto. O que a Bíblia diz do homem? Como o homem deve tratar a mulher? Como a mulher deve tratar o homem? É impressionante como às vezes a gente fica buscando respostas que a gente já tem e que estão dentro de nossa casa. Então ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo para aplicá-la quando for necessária. No verso 3 ele diz, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo é esse? Que pessoas são essas que não vão suportar a doutrina? Essa informação é importante porque demonstra que aquelas pessoas que não tiveram um encontro real com Cristo, eles não aceitarão a doutrina bíblica. Eles vão acreditar em qualquer coisa menos na Bíblia. Em qualquer ensinamento menos na Bíblia. Então, estamos aos poucos acostumando ali a Pipa Tabapuá a fazer qualquer tipo de julgamento, não pelo meu conhecimento, pela minha formação política, pela minha formação de vida, não, é pela Bíblia. Não importa, se eu tive experiências na vida e eu aprendi como sair delas, se você teve experiências na vida, na fé em Cristo e aprendeu a sair delas, tente pegar aqueles pontos em que você foi obediente à palavra de Deus, porque eu tenho certeza que nos pontos que os cristãos são vitoriosos são aqueles em que eles obedecem a Deus e em que eles obedecem os ensinos bíblicos. Eu tenho ensinado ali na Pipa Tabapuá e acredito que aqueles que acompanham de perto esse ensinamento estão percebendo isso, que a gente não deve buscar uma igreja ou ser um cristão com aqueles estereótipos, cheio de evangeliquez, jargões evangélicos ou tradicionalismos, que infelizmente acompanham muitos crentes, mas na verdade a vida deles com Deus não corresponde àquilo que deveria corresponder, exatamente porque estão distantes da Bíblia. Um pastor que prega a Bíblia, ele tem um compromisso de não falar suas verdades, mas as verdades da palavra de Deus. Porque se nossas igrejas não se envolvessem tanto com a Bíblia, como se envolve com tantos debates políticos, com tantas notícias, a gente vê aí, sai uma notícia na TV, no outro dia está todo mundo debatendo, que a gente pudesse parar para debater os textos e contextos bíblicos, os livros, as cartas riquíssimas de Paulo às igrejas da Ásia, que possamos gastar tempo com um debate mais acalorado, mas dentro da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que, por exemplo, carregam o Ministério Embaixadores do Rei aqui no estado do Ceará. Não vou citar nomes aqui, é muita gente que carrega esse Ministério Embaixadores do Rei. Eles
privam pela palavra de Deus. Toda gincana lá é voltada pela palavra de Deus. Eu tenho até vontade de fazer essa gincana com os membros da PIB Tabapuá, para ver se interessam mais pela palavra de Deus. Porque às vezes parece que há uma dificuldade muito grande de se buscar a leitura bíblica, buscar sempre do pastor uma resposta que já está disponível para ele. Não estou me retirando dessa responsabilidade. Quero sim continuar pregando a palavra de Deus, te aconselhando os membros, mas que bom seria que a gente tivesse pelo menos uma noção. Pastor, estou fazendo isso e não sei se isso é certo. A Bíblia diz isso, isso e isso. O que o senhor acha? Eu estou correto nessa interpretação? E aí nós vamos estudar junto a palavra de Deus e vamos tirar as respostas juntos. Nossas igrejas não se envolvem, as igrejas batistas não se envolvem com política e nem devem se envolver em discussões de cunho ideológicos e que não possam ser pautados pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não consegue entrar dentro de uma discussão, meu irmão, melhor não entrar nela. Eu recebi essa semana aqui de um grupo de pastores que eu faço parte, a Identidade Batista. E vou ler rapidamente aqui os pontos. Primeiro, temos um líder sem par, Jesus Cristo. Esse é nosso líder. Tem o prefeito, o governador, o presidente que governam esse país, mas existe um líder que está acima deles, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Cultuamos a Deus decentemente e com ordem. Isso aqui é uma identidade batista que eu recebi aqui. Nossa fé é baseada num só livro, a Bíblia. 4. Pregamos que só Cristo salva. São coisas básicas, mas que a gente tem sempre que estar reafirmando para que os crentes em Jesus entendam essa importância de firmar essa identidade. 5. Temos um relacionamento direto com Deus. Não existe intermediário. O pastor não é intermediário seu com Deus. Você vai direto a Deus quando você ora. 6. Cada igreja toma suas próprias decisões. 7. Somos igrejas missionárias. 8. Defendemos a separação entre igreja e Estado. 9. Expansão é uma das nossas metas. Expandir o Evangelho pelo Evangelho, não como uma empresa. E 10. Aceitamos um desafio de vida. Servir a Cristo é ao mesmo tempo um privilégio e um desafio. Então esse é um material que eu recebi muito bom para resumir aqui e finalizar aqui essa mensagem de hoje. No último versículo, ele diz, Paulo fala aqui, que nesses dias, nos últimos dias, ou nos tempos depois dessa carta, ele diz, aquelas pessoas que se recusam a ouvir a sã doutrina, elas também se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Verso 4. Quem se recusa a dar ouvidos à verdade de Deus já deixou claro que ainda não é do Senhor. Jesus não é seu Salvador e você ainda não está salvo, porque você prefere dar ouvidos a outras verdades e mitologias e histórias que aparecem em qualquer meio de comunicação. Nós somos da verdade. Sabemos quem é a verdade. Jesus ensinou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se todo cristão tivesse pelo menos esse versículo em mente, se Jesus é a verdade, se Jesus é o caminho, se Jesus é a vida, o que nós estamos fazendo nesse mundo buscando achar que existem outros caminhos? Estamos estudando aí as 9 marcas de uma igreja saudável. Isso aqui também é um convite para que você se interesse em participar. Espero que você participe dessa nossa jornada que já começou. Estamos em busca de sermos uma igreja saudável e para isso preciso de que você seja uma pessoa saudável. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa entender a importância de buscar ter essa fé sadia, para que juntos possamos crescer na doutrina da palavra de Deus e atender essa recomendação de Paulo. Tudo começa pela Bíblia e termina nela. Foi a palavra de Deus que Jesus deixou para nós, para que pudéssemos viver nessa terra, aguardando a sua bendita esperança do seu retorno. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, obrigado por esse momento especial que passa aqui com os meus irmãos, que essa palavra possa entrar nos lares, abençoar vidas, não só dessa igreja, mas de todos que chegaram a esse
a esse canal, pois nós amamos a Tua Palavra. Queremos nos tornar pessoas que vivem uma fé sadia, que vivem num mundo cheio de conflitos, mas que, acima de tudo, é embasado na Palavra para entender que uma verdade absoluta só tem um nome, se chama Jesus Cristo. Nos dá um restante de noite em paz e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, continue se cuidando e até sábado, nossa escola de vida, e domingo, nosso culto às 18 horas. Aliás, culto de manhã, né? Culto de manhã a partir das 8h30. Um abraço, fiquem com Deus.